Muito boa tarde a todos, agradeço a presença de todos, como é uma presença muito expressiva nesta primeira reunião do projeto mobilizador, e do projeto que envolve muitas entidades, muitas empresas de construção, projetistas, universidades e outros stakeholders, por exemplo, entidades públicas também. Eu peço que me passem o próximo slide, por favor. Ora bem, portanto, queria dar aqui uma nota de motivação para este projeto mobilizador, que, como digo, envolve cerca de 20 entidades junto deste propósito. Portanto, aqui a nossa motivação. De facto, a construção tem um gap de produtividade em relação às outras indústrias, sendo 1,7 vezes menos eficiente do que outras indústrias, por exemplo, a indústria automóvel, e isto fruto de algum conservadorismo, mas também do facto do produto de construção ser um objeto único, executado in situ e não em fábrica. E, portanto, de facto, este projeto tem como propósito precisamente melhorar, digamos, a produtividade da construção através da digitalização dos processos, prevendo-se reduções de custos da ordem dos 20% a 25%, e a integração dos princípios da sustentabilidade numa análise de ciclo de vida dos empreendimentos. E, portanto, este projeto destina-se precisamente a melhorar a competitividade e a produtividade do setor AEC e criar bases para o sucesso da implementação do processo de digitalização no setor da arquitetura, engenharia e construção. Enfim, aqui como suporte para esta digitalização temos o PPSU, digamos assim, o primeiro pacote de trabalho no âmbito deste projeto, que visa precisamente a uniformização, organização e gestão da informação, no fundo a criação de uma base de dados de informação para a construção, que se constitui num modelo federado que integre toda a informação técnica da construção com a metodologia BIM e a digitalização da construção. Portanto, vamos precisamente desenvolver bibliotecas de objetos BIM a nível nacional, com o desenvolvimento de uma plataforma capaz de suportar os objetos BIM nacionais. E depois, como já disse anteriormente, a integração dos princípios da sustentabilidade em todo o ciclo de vida do empreendimento. Aqui, sustentabilidade BIM mais LCA, que no fundo são vertentes que ligam muito bem uma com a outra, a digitalização e a sustentabilidade, neste dinâmica de Twin Transition. Enfim, temos também aqui o BIM for Bridges, a entrega digital de modelos BIM para obras de arte, com a aplicação dos desenvolvimentos destes PPS na modelação BIM de uma obra de arte. Enfim, aqui no que diz respeito à digitalização dos processos construtivos e Digital Twin, temos o DigiTwin for Construction, uma plataforma digital twin para os processos de projeto, construção e concepção das peças tecnológicas, portanto uma plataforma para a virtualização da informação com a extração e o processamento de dados que serão disponibilizados de forma aos consumidores, de forma a que facilite a recolha de dados de múltiplas fontes, sensores, laser scanner, etc., e que promova a sua utilização em diferentes aplicações de negócios. Todos os dados recolhidos automaticamente serão guardados num repositório, permitindo o seu tratamento de uma forma sistemática, transformando-os em informação de apoio à decisão. Depois também aqui a questão da monitorização em tempo real das operações, com os recursos utilizados e mão de obra nos processos de betonagem e de pavimentação, portanto, que vão aqui ser experimentados. Depois aqui no PPS 3 temos a questão da digitalização na gestão de ativos, no fundo a digitalização dos processos e atividades de negócios da operação e manutenção de ativos, Facility Management, e que será feita uma extensão da plataforma Digital Twin para suportar os processos de gestão de ativos, acomodando os dados sobre o estado de evolução destes mesmos ativos. O RCM for Assets é uma ferramenta de manutenção baseada na confiabilidade, será uma plataforma para apoio à decisão que permita de forma inteligente e preditiva antecipar falhas críticas por anomalias
e funcionamento destes ativos. Enfim, temos depois aqui no PPS 4 os demonstradores, que visam a integração das soluções desenvolvidas nos PPS anteriores, disponibilizando as plataformas integradoras e construindo provas de conceito à escala real da interoperabilidade das várias aplicações, recorrendo à realização de um Living Lab, numa obra de arte das infraestruturas de Portugal. Temos também aqui, digamos, a validação, digamos, eu peço desculpa, passei à frente, a validação desta aplicação do BIM for Bridges, neste Living Lab, com o desenvolvimento de um modelo digital real de uma obra de arte da IP, a partir das novas tecnologias do Point Cloud, de forma a compará-lo com o modelo digital do projeto, entendendo as diferenças de uma forma inteligente e o seu impacto nas condições de utilização. A aplicação do RCM for Assets será testada como ferramenta para apoio à decisão de forma inteligente e preditiva, estando prevista a colocação de sensores nos aparelhos de apoio e juntas de dilatação desta ponte que irá ser selecionada para este demonstrador. E passo agora a palavra ao Paulo Fonseca, diretor-geral do Build Collab. Paulo? Obrigado, Rita. Boa tarde a todos. Primeiro, em primeiro lugar, dizer que temos cerca de 200 inscritos. Temos cerca de 200 inscritos, o que é muito motivador ter conseguido despertar o interesse toda esta vasta plateia, muito representativa do setor AEC. Obrigado a todos pela vossa presença. Depois referir, tal como estava aqui a ser perguntado, que a apresentação está a ser gravada e irá ser partilhada através do canal do Build Collab no YouTube e também será disponibilizada como output no site do projeto, que vão ver mais à frente. De referir também que irei ser o vosso Cicerone durante estas próximas 2 horas e espero que cumprir à risca os prazos que temos para cada um dos intervenientes, no intuito de vos dar a conhecer o projeto mobilizador Digital Construction Revolution, ou o acrónimo REV Construction. A coordenação técnica deste projeto está a cargo do professor António Aguiar Costa e por isso convido a fazer uma breve apresentação sobre os objetivos técnicos do projeto. António? Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. António, só um segundo, desculpa, é que houve aqui só uns slides que não entraram, mas estão a entrar agora. Tudo bem, isto é momentâneo. Portanto, referir aqui um pouco que este é um projeto IDT, em coprodução e que está integrado nos programas mobilizadores para apoiar os clusters de competitividade, em específico o cluster AEC, ou seja, o cluster de Arquitetura, Engenharia e Construção. Temos aqui 20 entidades, portanto somos 20 copromotores, 12 são empresas, um é um instituto, o ISQ, e depois temos 7 entidades não empresariais do Sistema de Investigação e Inovação. O projeto tem um investimento total de 8,1 milhões de euros, é o maior projeto que alguma vez foi feito no setor da construção e tem um incentivo de 4,8 milhões de euros. É um projeto que é liderado pela Teixeira Duarte de Engenharia e Construção. Seguinte. Ok, portanto, como a Rita já falou, este projeto está dividido em 5 PPS, que são Produtos, Processos e Serviços, sendo que no primeiro PPS temos aquilo que é o Digi4 Construction, que é uma plataforma, vamos aqui falar da plataforma 1, onde queremos desenvolver e criar as bases de suporte à digitalização do setor. É um PPS que está a ser coordenado pela BIM-MS e que, de seguida, mais à frente, vamos ouvir falar sobre ele. Depois temos o segundo PPS, que tem a ver com o Digital Twin para o setor, nomeadamente na área do projeto da construção. Na área da construção, aqui a ideia é desenvolver aplicações que permitam a digitalização de alguns dos processos da construção. Como também já foi referido, nós escolhemos 2 processos para serem digitalizados, que é a pavimentação e a betonagem.
E também temos aqui a questão do Point Cloud for BIM, que é algo que achamos que é representativo e muito interessante para o setor. Depois no PPS 3 temos tudo que estava no PPS 2, mas ligado agora à gestão de ativos e à questão do ciclo de vida. Estes 2 PPS são liderados pela 3 Maps, que também mais à frente irá fazer uma apresentação detalhada de cada um destes PPS. Depois temos o demonstrador, que é o PPS 4, que é de facto aqui um Living Lab, onde nós vamos integrar os desenvolvimentos da app da pavimentação 4.0. Vamos testar uma outra app que é uma PAV 4.0 LC, ou seja, Life Cycle, com sensorização, que está neste momento a ser iniciada no Laboratório da Universidade do Minho e depois vai ser instalada numa pista de ensaios que temos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e mais à frente será instalada já com toda a análise feita no demonstrador, que será uma secção de estrada das infraestruturas de Portugal. Depois temos também aqui a questão do BIM for Bridges e vamos ter aqui também uma obra de arte que irá ser escaneada com drone, laser scan, enfim, onde vamos verificar o projeto versus aquilo que foi construído e onde vamos sensorizar os aparelhos de apoio e as juntas de gradação. E temos, por fim, aqui o BPS 5, que no fundo é a gestão e a comunicação do projeto. O seguinte. Portanto, só muito rapidamente, esta submissão da candidatura aconteceu em 2019, portanto, nós estamos a pensar nisto, começámos a pensar nisto, eu vou dizer que em março de 2019, nós, digo, a PTPC, a Cluster AEC, depois temos aqui, em 2020, aqui uma reunião de kick-off também, que é um ponto marcante, e depois a dizer que, pronto, por várias vicissitudes, só conseguimos assinar o termo de aceitação em maio de 2021, em junho de 2021, assim aqui é a validação, a assinatura foi feita em maio de 2021 e depois a validação em junho de 2021. Tivemos uma primeira reunião de consórcio também em 2021, julho, e agora a conferência de arranque. Para dizer a todos que este projeto tem como data de início 1 de junho de 2020 e data de conclusão de 1 de julho de 2023. Seguinte. Como vos disse, nós temos, portanto, somos 20 copromotores, aqui, como disse também já, 12 empresas, o ISQ, Instituto e o resto são as entidades não empresariais do sistema de inovação e de investigação. E está feita a apresentação da coordenação geral do projeto e agora sim, António, passo-te a palavra, força. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Ia fazer aqui uma breve apresentação da coordenação técnica, do que está previsto fazer no âmbito desta coordenação. E, de facto, temos perante nós um projeto com muitas valências, vários PPS, muitas atividades, e por isso é importante promover a integração funcional das diversas componentes do projeto, garantir que haverá interoperabilidade entre os diversos módulos informáticos, entre os vários processos que são desenhados, entre as propostas que são feitas para, por exemplo, atualização da legislação e aquilo que está a verter para as plataformas que estão, entretanto, a ser desenvolvidas. Ou seja, há, de facto, aqui uma coordenação importante, mais até para garantir que estamos a convergir para um output que pode ser útil à indústria e, ao mesmo tempo, está alinhado com toda a normalização existente, também com a legislação existente, obviamente, mas que possa ir até um pouco mais além, que possa usar, e mais do que isso, possa mesmo fazer uma contribuição efetiva para a modernização do atual contexto e enquadramento normativo e legal. Por isso, há, de facto, uma sinergia forte entre a tecnologia, entre os processos, entre a metodologia e, obviamente, entre metas que nós temos que atingir e devemos atingir em termos de indústria e de sociedade, principalmente no contexto, primeiro, de uma digitalização progressiva e depois de uma maior sustentabilidade da indústria e da sociedade por conseguinte.
Um dos principais, como disse, objetivos é ter em conta, é criar bases, é criar uma plataforma comum de apoio à indústria, e a normalização surge aqui como uma fundação importante para o trabalho que está a ser desenvolvido. Daí ter trazido para aqui algumas normas que estão a ser trabalhadas, mas mais do que isso, que estão a ser trabalhadas no contexto europeu, ou seja, no âmbito do CEN TC 442, uma Comissão Técnica de Normalização BIM a nível europeu, tem desenvolvido inúmeras normas que, a breve trecho, acreditamos que vão passar a ser a realidade, e nós queremos estar a par disso, trazer isso para Portugal, adaptar à indústria e depois transformar isso, então, na digitalização que tanto precisamos. As várias vertentes, e obviamente que este é um esquema muito simplificado do projeto, ou seja, há vários pilares, há várias atividades, há muitas tarefas, e todas elas têm, obviamente, uma autonomia em termos de desenvolvimento, mas depois há um fio condutor que encaminha todo o trabalho para uma plataforma que nós queremos que seja uma plataforma para a indústria, com uma única cara, que pode ter pode representar várias sinergias de contributos, e onde depois temos várias aplicações, e basicamente até uma App Store onde podem ser integradas outras aplicações que existem. Mas de reter que, de facto, uma das prioridades, desculpem, é criar um ambiente comum de dados, um Common Data Environment, bem estruturado, em que todos possamos trabalhar de forma interoperável, lembrando que a interoperabilidade não existe só em termos tecnológicos, mas tem que existir em termos de processos, de semântica, da forma como comunicamos, etc. Há aqui uma componente importante que é o visualizador, e que vai ser integrado como uma funcionalidade relevante e de alguma forma que materializa o BIM, que obviamente tem sido uma componente importante nesta transformação digital da indústria de construção. E depois há a ideia dos processos que têm, como disse, estão a ser desenvolvidos, estão a ser repensados e estão a ser adaptados. Obviamente que a legislação surge, como disse, sempre como base, mas há esta ousadia de tentar repensar, melhorar e adaptar àquela que é a ambição da digitalização e depois da Twin Transition. E obrigado, Paulo, era este o contributo. Ok, obrigado, António. Queria aqui também reforçar aqui uma ideia que o António deixou aqui, que é a nossa intenção, minha e do António, e com a ajuda de todos os líderes do PPS, tentarmos, identificarmos que de facto tínhamos aqui duas plataformas. Vocês vão ver que existe uma plataforma que é uma plataforma Digi for Construction, que é uma plataforma que é aquela que vai criar as bases para a digitalização, e depois e onde está muitas coisas da tipificação, da normalização, tudo aquilo que, algumas das coisas que o António já foi aqui deixando e que a Rita também já deixou, e depois tínhamos uma outra plataforma que era para a parte da gestão das obras e da gestão de ativos. Projetos, gestão de obras e também gestão de ativos. Neste momento nós estamos aqui a tentar fazer, e acho que já conseguimos, aqui com a ajuda de todos os líderes do PPS e com a minha ajuda e com a do António, tentámos reunir isto numa plataforma única, como o António acabou de dizer, que na altura não estava pensada, mas que ao longo dos desenvolvimentos do projeto verificámos que não podíamos ter duas plataformas, devíamos convergir numa plataforma, e quero agradecer e manifestar aqui a disponibilidade que quer o líder do PPS1, Francisco Reis, e a BIM-MS, quer o líder do PPS 2 e 3, o João Vaz da Silva, da 3 Maps, portanto, disponibilizaram para que de facto consigamos trabalhar numa plataforma única. Portanto, vamos agora daqui em diante apresentar cada um dos PPS e com a ajuda dos referidos líderes desses PPS. Então, para o PPS1 convido o Francisco Reis, o Hipólito Sousa e o António Gá Costa a juntarem-se, e passo aqui a palavra ao Francisco Reis. Francisco. Obrigado, Paulo, e obrigado por essa mensagem de incentivo. É sempre bom
sentir isso e sentir que estamos a contribuir, e este projeto mobilizador tem sido extremamente motivante para nós, porque efetivamente sentimos que conseguimos fazer alguma coisa e participar em alguma coisa, e também para nós, enquanto empresas, é importante também devolver esta criação de valor que todos os dias nos debatemos. Nós somos uma empresa muito dedicada a esta temática, e portanto é para nós um grande orgulho conseguir participar e devolver também um bocadinho isto à indústria. Começarei por falar um bocadinho do PPS1 na sua organização. Portanto, o PPS1 tem essencialmente 3 áreas, que é composto por 3 áreas. Portanto, uma primeira área de levantamento e operacionalização dos conteúdos técnicos, normalização e base de dados, cujo objetivo principal é a integração de todas as informações e criar sistemas interoperáveis entre eles para os processos de digitalização. A segunda área tem a ver com as especificações das bases legais, normativas e metodológicas com base na digitalização de projetos e implementação do BIM, cujo objetivo, naturalmente, é o desenvolvimento parametrizável de uma biblioteca de objetos BIM nacional, que todos os intervenientes possam, naturalmente, tirar vantagem disso. E uma terceira área, que é, no fundo, a integração de todas estas atividades anteriores, portanto, materializá-las numa plataforma integradora para a gestão de projetos. E quando nós falamos projetos, o termo projeto, eu trago um bocadinho da parte internacional, chamo empreendimento, não é? Nós usamos a palavra projetos só para o design, mas aqui o significado tem a ver projetos desde o início até ao fim, desde o início do empreendimento até ao fim, e, portanto, queremos dotar ou lançar para o mercado, no fundo, disponibilizar uma plataforma de uso universal para que, de certa forma, todos os utilizadores desta área se sintam confortáveis na utilização desta plataforma e tenha, no fundo, as linhas orientadoras e facilitadoras para a promoção destes processos digitais, que nós sabemos são sempre muito, muito difíceis de entrar e, portanto, têm um custo muito forte inicial de aceleramento e alavancagem, digamos, do seu resultado final. Portanto, com isso, queremos naturalmente o objetivo da eficiência nos processos de obra pública em particular, uma redução dos custos do contexto pela uniformização de processos, das várias fases do processo construtivo, cumprir o desiderato nacional e europeu da integração das tecnologias de informação no setor da construção, a promoção da qualificação do investimento público na construção e a utilização transversal de plataformas de interoperabilidade. E a palavra aqui, interoperabilidade, é uma palavra muito importante porque se refere digamos, a eliminar as gorduras e termos a informação que facilmente transita do ponto ao outro e se consegue usar apenas ou se transporta uma única vez para uma base de dados e, portanto, ela, no fundo, é acrescentada ou melhorada durante todo o ciclo, evitando assim, naturalmente, as gorduras. Portanto, estas três áreas que eu falava, portanto, estão a primeira muito ligada à investigação, portanto, com o Tech Info 4.0, o Cost Management 4.0 e a parte da interoperabilidade, isto muito liderado pelas nossas entidades científicas. Temos depois a atividade 4, que é o Plan for Digital, numa ótica já de investigação industrial, portanto, um framework para a implementação tecnológica dos processos digitais. Temos a atividade 5, que é o IDBIM 4.0, que visa aqui a criação de uma biblioteca de objetos nacional de uso acessível, gratuito, e que as pessoas possam ir lá buscar os requisitos e, portanto, torne fácil, digamos, todo este processo de digitalização e utilização das metodologias BIM. Num contexto um bocadinho mais experimental, temos o BIM for Bridges, que no fundo foi escolhido, digamos, esta temática de uma ponte para ser, no fundo, um tubo de ensaio ou desenvolvimento de um projeto já totalmente digital. E no ponto 7 isto termina e fecha o ciclo aqui com o Digital for Construction, que tendencialmente poderá vir a ser a tal plataforma universal e integradora de todas as outras ferramentas. Nós costumamos dizer o Digital for Construction pode ser a plataforma e, no fundo, ter uma série de ferramentas integradoras, como o visualizador e outras ferramentas que venham a ser desenvolvidas e, portanto, criam no utilizador esta sensação de imersibilidade e de interoperabilidade entre
todo o processo que envolve a indústria da construção, portanto, de A a Z. Obviamente, isto há aqui depois uma atividade global, portanto, que este PPS é um grande desafio, são muitas entidades, muitas pessoas, muito conhecimento, naturalmente muito difícil de gerir, e não só na parte da gestão e coordenação de todas estas atividades, há uma coisa que para nós é muito importante, que é o consultivo. No fundo, é quase uma pré-validação da própria indústria ao que se está a ser desenvolvido e, portanto, é a passagem, é a validação pela parte da indústria daquilo que dos conteúdos estão a ser produzidos cientificamente e vice-versa. Portanto, espera-se que durante este processo haja esta comunicação e esta validação ou pré-validação da indústria, de forma que as coisas saiam para o exterior já com uma pré-validação e já com um conforto de validação pelos players da indústria. Agora convido o professor Hipólito Sousa a falar um bocadinho sobre a temática da normalização dos conteúdos técnicos e operacionalização de bases de dados, e a seguir irá intervir o professor Aguiar Costa. Professor Hipólito? Não sei se... Estão-me a ouvir agora? Sim, agora sim, Hipólito, força. Muito obrigado Francisco. Gostaria naturalmente de cumprimentar a assistência e, digamos, sublinhar particularmente o agrado que esta iniciativa está a suscitar junto da audiência do setor. Eu apareço aqui na qualidade de porta-voz de um conjunto de entidades que estão envolvidas num conjunto de tarefas que nós reputamos de importantes neste PPS. Portanto, eu estou aqui, digamos, representando o Instituto da Construção, que é uma entidade ligada à Universidade do Porto, o LENEC, o INESCTEC e a FILP. O IC e a FILP estão mais ligados aos aspectos organizativos e desenvolvimento dos conteúdos, dos articulados, da forma como nós desagregamos as obras. O LENEC mais focado nos aspectos relativos ao custo da construção, e o INESCTEC mais ligado aos aspectos, digamos, associados à interoperabilidade e ao desenvolvimento de ferramentas que assegurem este nosso objetivo da digitalização da construção. E este grupo de entidades trabalha neste domínio pelo menos desde 2005. Nós temos uma consciência, estivemos envolvidos em vários projetos, dos quais o mais importante foi o PRONIC, que procurava e desenvolveu um conjunto de conteúdos e de metodologias tendo em vista a normalização da informação no setor da construção, numa altura, naturalmente, em que o BIM não tinha ainda a afirmação que tem hoje e a importância que tem para o setor, mas havia esta consciência que a eficácia do setor da construção passa muito pela capacidade de normalizarmos alguns aspectos, ou muitos dos aspectos associados à forma como trabalhamos, por forma a conseguirmos ser mais eficazes. Portanto, o que nós estamos a fazer num conjunto de 3 atividades deste PPS1 são basicamente o seguinte: por um lado, estabelecer, digamos, e uniformizar critérios para a classificação dos tipos de obra, apesar de naturalmente nós respeitarmos e temos que respeitar a legislação, nós verificamos que em Portugal há muitas desconformidades legais associadas a designações, a léxicos, a plataformas de entidades licenciadoras e de gestores de obra, que urge de alguma forma estudar e procurar melhorar, o que é também um dos objetivos deste projeto. Portanto, no fundo, criarmos uma classificação única que seja clara para as generalidades intervenientes, resolvendo algumas das disparidades que existem entre diplomas. Um outro aspecto que também é muito importante tem a ver com a forma como nós somos capazes de olhar para uma obra e a decompor de uma forma que seja idêntica, independentemente dos agentes onde é oriunda essa divisão. Eu posso dar aqui 2 exemplos. Nós podemos estar a falar de um edifício que tem um conjunto de blocos e nós temos que arranjar uma forma uniforme dentro de todos os agentes, donos de obra, entidades de projeto, entidades construtoras, de desagregar aquela obra
em algo que nós designamos por unidades de construção. Da mesma forma, se estivermos a ter uma obra em linha, do tipo vias de comunicação, separar os aspectos de via dos aspectos de obra de arte, de edifícios de apoio, etc. Portanto, nós temos que ter uma forma comum e única de tratar estes aspectos. Outros aspectos também que urgem a normalizar têm a ver com as especialidades de projeto, onde apesar de termos um conjunto de diplomas, designadamente a portaria 701H, que fazem essa definição, nós continuamos a ver com alguma frequência designações uniformes, dúvidas, etc., que nós estamos a procurar com um conjunto de trabalhos que estamos a fazer e de atividades neste projeto, tentar, de alguma forma, sistematizar mais. E ainda os aspectos relativos aos agentes, aos intervenientes e às funções associadas a cada um, podemos dizer de alguma forma os atores. Um outro aspecto que também é muito importante tem a ver com a atualização de algo que já estava disponível no PRONIC, mas nós que estamos a tentar atualizar, modernizar e também em alguns aspectos simplificar a normalização dos conteúdos técnicos de base de dados. Nós aqui estamos a falar da forma como nós dividimos uma obra em partes e subpartes. Aquilo que uma gestão de projetos se designa por WBS, portanto, a forma como desagregamos um todo em partes, de uma forma que seja uniforme e que nos permita ter articulados das nossas obras que sejam universais e que não suscitem nenhumas dúvidas de entendimento, que estejam disponíveis em bases digitais e que nos permitam não estar a desperdiçar a energia, como fazemos muitas vezes hoje, interpretando mapas que são diferentes de obra para obra. Isto naturalmente muito articulado também com especificações técnicas e, portanto, e obviamente também com aquilo que o BIMS possibilita que nós façamos hoje. Tudo isto terá que estar depois suportado em funcionalidades que, digamos, permitam trabalhar todos estes aspectos numa base digital. Pedia o favor de avançarmos para o slide seguinte. Portanto, nós aqui estamos a ver das 4 tarefas principais desta atividade 1, portanto, que tem a ver com a tipificação dos modelos de obra e normalização da informação. Nós temos já 2 entregáveis concluídos, que têm a ver com a definição dos modelos de obra, portanto, que tem a ver com o tal, uma análise do estudo exaustivo do enquadramento legal e normativo das diferentes definições e classificações e propostas no sentido de ultrapassar as faltas de coerência que nós identificamos nesses diplomas e, portanto, propondo, no contexto deste projeto, uma classificação que seja única e que resolva alguns desses problemas que estão detectados e depois também definir atualizações ao nível do articulado que já estava desenvolvido nesse projeto que eu referi do PRONIC e, portanto, definindo também quer, digamos, algumas adaptações associadas a essa desagregação do articulado, bem como uma nova arquitetura para a plataforma PRONIC mais adequada, digamos, com as necessidades que estão a ser identificadas hoje no contexto deste projeto e ligadas, portanto, à digitalização e ao BIM. Pedia, por favor, de passar então para uma outra atividade deste conjunto que está a nosso cargo, que tem a ver com a base de dados de custos, que é outra variável extremamente importante e que nós estamos a sentir nos dias de hoje a dificuldade que estão a generalidade dos agentes a ter no estabelecimento de preços base, de concursos que ficam desertos, na existência de indicadores que são, digamos, decisivos, por exemplo, para o PRR, que muitas obras que se estão a querer fazer hoje, nós temos uma enorme dificuldade em estabelecer estimativas, prever custos, etc. E esta lacuna principal decorre da inexistência em Portugal, quer do tratamento da retroinformação dos concursos que o país lança, estou a falar concretamente das obras públicas, bem como a inexistência de indicadores do tipo custo por metro quadrado de um edifício escolar, custo por quilómetro ou por metro de uma obra de estradas, ou custo por cama de hospital, todos esses tipos de indicadores. E, portanto, nós estamos aqui, por um lado, a trabalhar em várias tarefas dentro desta preocupação associada aos custos.
por um lado, estabelecer uma articulação direta entre estes processos de digitalização e as plataformas de contratação eletrónica, por forma a que a migração que se faz de uma informação de projeto para as plataformas de contratação eletrónica seja direta, eficaz, normalizada e sem falhas. Depois, a tentativa de conceptualizar modelos de indicadores técnico-económicos mais relevantes que permitam, desde as fases iniciais do projeto, começarmos a ter, com incertezas progressivamente menores, à medida que o projeto se envolve, indicadores técnico-económicos de custos, na linha do que eu referi, custos por metro quadrado, custos por quarto de hotel, por cama de hospital, etc. E, portanto, isto obrigará, digamos, a um tratamento de retroinformação disponível nos concursos que são lançados e, de alguma forma, a partir dessa retroinformação, começarmos a ter preços médios, quer dos trabalhos dos articulados, quer de uma forma mais agregada relativamente a uma visão a um nível superior da construção como um todo, na linha dos tais indicadores técnico-económicos que eu referi. Portanto, naturalmente, estes modelos, quer de estimação de custos, quer de ajuda à elaboração de estimativas nas diferentes fases do processo, terão que estar apoiados em ferramentas informáticas, em aplicações informáticas que ajudem na sua aplicação. E, portanto, existirá ainda, no âmbito desta atividade, depois uma tarefa de validação destes indicadores. Eu pedi o favor de avançar. Portanto, aqui nós estamos a ver no conjunto dos entregáveis que nós temos que fazer, que são, salvo erro, 5 entregáveis. Nós temos um já concluído e outro em estado avançado de trabalho, no sentido de levarmos a cabo estas atividades e tarefas. O primeiro tem a ver com os procedimentos para a montagem de processos de concurso e envio de informação para plataformas de contratação eletrónica. Penso que as pessoas que têm mais experiência deste tipo de atividades são muitas vezes confrontados com dificuldades, desde as designações, desde os códigos, desde o tratamento dos erros e omissões. Portanto, há aqui uma necessidade grande de uniformizarmos procedimentos para que desperdícios de energia se evitem e que hoje nos consomem uma enorme quantidade de recursos. E depois também um segundo relatório que tem a ver com o desenvolvimento de indicadores de síntese de empreendimentos na perspectiva dos custos e, naturalmente, não referi, porque estou a fazer uma referência bastante sucinta, mas nós estamos preocupados com uma análise dos custos que não leve só em conta as preocupações das primeiras fases do ciclo de vida, da construção apenas, mas uma visão mais alargada de todo o ciclo de vida, que inclua também as preocupações depois com a operação e com a manutenção. E, portanto, estamos a desenvolver esse trabalho. Por último, digamos assim de uma forma muito sintética, a terceira atividade em que estamos a trabalhar tem a ver com o desenvolvimento de mecanismos de interoperabilidade, incluindo ligação ao BIM. Portanto, no fundo, nós estamos aqui a discutir e a definir de mecanismos que permitam a integração entre estes aspectos que eu acabei de referir nas duas atividades anteriores, com esta plataforma Digital for Construction, que é um dos objetivos principais deste projeto, e por forma a que, portanto, nós consigamos interoperar com diferentes plataformas. Portanto, isto obriga a identificar quais são os sistemas com os quais nós temos que interagir, a desenvolver modelos conceptuais para partilha dessa informação e depois também os aspectos mais tecnológicos de articulação com estes diferentes softwares, quer de modelação, quer as plataformas, quer portais, digamos, gerais como base, bem como eventualmente sistemas proprietários de empresas de diferentes tipos. Passará isto também naturalmente por uma validação. Esta fase está um pouco ainda, estamos a avançar com este entregável 3.1, portanto, que tem a ver com o relatório de definição dos interfaces, que é o trabalho que está em curso, e, portanto, esta produção de informação, em articulação com o portal base, bem como com os requisitos que o Tribunal de Contas, digamos, pede aos donos de obra
no contexto das obras públicas. De uma forma muito geral, era isto que eu tinha para dizer relativamente a este conjunto de atividades que estamos a desenvolver, e portanto nós estamos ainda numa fase relativamente inicial, mas passava a palavra agora ao colega António Aguiar Costa. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado mais uma vez. Vou então apresentar a atividade 4 e a atividade 5. A atividade 4 está relacionada com a especificação das bases normativas e metodológicas para a digitalização, e a 5 com a Biblioteca Nacional de Objetos BIM, estando aqui a representar naturalmente um conjunto de entidades, designadamente o Instituto Superior Técnico, Buildcolab, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Universidade do Minho, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e todos estão, de facto, aqui, e a BIM-MS, que aparece como coordenadora do PPSU, mas também tem contributos nestas atividades, e estamos aqui a trabalhar de forma colaborativa em duas atividades. Alguns focam-se apenas numa, outros conseguem trabalhar nas duas, mas passando ao que interessa, na verdade, vamos apresentar aqui de forma simplificada a atividade 4, Plan for Digital, Framework para a Implementação Tecnológica, que tem 5 tarefas principais. A especificação base do Framework Plan for Digital, que é, na verdade, um plano de ação para a transição digital. Acaba por ser um trabalho que tenta perceber, diagnosticar e identificar caminhos para esta transição que estamos a viver. Depois há aqui uma atividade, uma tarefa, aliás, 2, que tem a ver com o framework legal. A tarefa 3 tem a ver com o framework normativo, e nestas duas há aqui uma grande sinergia na procura da tal modernização, em que temos, ainda bem, muito trabalho já desenvolvido a nível europeu, que estamos a trazer para Portugal, feito pelo CNTC 442, como disse há pouco, e que estamos a utilizar como base, como ponto de partida para aquilo que necessitamos em termos de documentação legal e normativa. Tudo isto vai ser acompanhado por workshops com a indústria. É crucial haver consenso em torno daquilo que está a ser desenvolvido, e por isso a participação, o feedback, o ciclo de melhoria contínua é aqui inevitável e obviamente muito importante para nós. E por fim, a promoção e demonstração de um projeto como este acaba por ser obviamente um ponto incontornável, porque queremos que chegue a toda a indústria e não fique apenas limitado a um grupo restrito de entidades. Em termos da especificação base do Framework Plan for Digital, é talvez uma das tarefas que está mais adiantada. Desenvolvemos já um modelo base de apoio à transição digital, ou seja, tentamos identificar quais os fatores que são os fatores principais de uma mudança, e também, obviamente, tentamos definir um modelo de crescimento, um modelo de maturidade que nos permita ir medindo a nossa maturidade digital ao longo deste plano de ação, ao longo deste percurso. Depois disso, depois da definição do modelo base, vamos desenvolver workshops e incorporar, obviamente, as melhorias. Em termos de modelo base, temos aqui 4 fatores de mudança muito relevantes, que são, de facto, o ponto de partida. Obviamente que vamos fazer ainda os workshops, e por isso esta proposta é dinâmica e convergente para o interesse nacional de uma transição que nós pretendemos que seja célere, e por isso os sujeitos da mudança identificados como parte importante na transição são a entidade contratante e o tecido empresarial e PMEs, naturalmente, e depois há domínios de mudança que são cruciais, como as competências e capacitação, e depois a legislação e normalização. Tudo isto rumo a uma transição digital que tem como pretexto muito importante e motivação adicional a sustentabilidade e circularidade. Como vetor de maturidade, ou seja, as medidas que vamos definir para este plano de ação, que serão medidas concretas. Este, de facto, não é um plano de transição
macro, será já com propostas específicas de mudança, por exemplo, já foram referidas algumas, por exemplo, a modernização, a atualização de uma portaria 701H 2008, que de facto num contexto do BIM exige, obriga e merece a nossa atenção, porque há conceitos que devem ser incorporados, mas de facto os vetores de maturidade que nós encontramos e definimos são a contratação BIM, a gestão digital da informação e a integração do ciclo de vida. A contratação BIM numa perspectiva de maturidade do cliente, porque é ele de facto que despoleta o pedido de um trabalho que se pretende que seja também inovador, que também represente uma cadeia de inovação, e por isso este vetor de maturidade é importante. Depois temos a gestão digital de informação, e ao longo deste vetor de maturidade nós vamos perceber que precisamos de sistemas de classificação da informação, que estão a ser trabalhados, que vamos precisar de Product Data Templates para saber como organizar a informação no modelo, e que vamos, por exemplo, também ter que definir os Level of Developments. Para quem conhece o conceito, é talvez a forma como os modelos BIM e modelos de informação em geral evoluem ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Tudo isto naturalmente adaptado à realidade nacional, ao contexto, às características que são as características da nossa indústria. Depois, o terceiro vetor, integração do ciclo de vida, tem como perspectiva não só o edifício, não só uma fase específica de um empreendimento, mas obviamente, como se percebe, a integração de todas as fases do ciclo de vida, e este é um caminho que também tem que ser feito. Muitas vezes essa colaboração é fragmentada, e nós queremos que haja um crescimento no sentido da integração do ciclo de vida e, mais do que isso, também da integração do próprio objeto de trabalho, ou seja, do edifício com o bairro, do edifício com a cidade, e isso obriga, naturalmente, por exemplo, a passar a integrar o BIM com o SIG, com o território, ou eventualmente com mais tecnologia, como sensores, etc. Ou seja, há um caminho que pode ser e tem potencial para ser, de facto, desenvolvido e aprofundado. Como as principais tarefas neste momento em desenvolvimento são um trabalho sobre a portaria 701H, já referi também a questão do LOD, Level of Development, ou, de acordo com uma norma europeia, o LOIN, o Level of Information Need. Na verdade, podemos dizer que o nível de desenvolvimento do modelo se pode adaptar às necessidades de cada cliente, de cada fase, de cada tipologia de obra, e por isso há aqui algum trabalho de consolidação de tudo isto. Como trabalho de dinamização normativa, que será naturalmente feita em parceria com a CT 197, temos apoio agora de uma forma mais assertiva à tradução de normas existentes. Muito relevante a norma EN ISO 19650, na verdade a série de normas, são várias partes, e por isso estamos a dar prioridade a esta tradução, mas existem outras normas que vamos traduzir, que depois poderão ter como resultado a proposta de um guia de implementação, que na verdade não será mais do que um guia de boas práticas. Relativamente aos workshops que vão apoiar o Plan for Digital, digamos assim, o plano de ação para a transição digital, nós temos previstos então 4 workshops, um com entidades contratantes ou todos os que tenham algum tipo de relação com este tipo de entidades, tecido empresarial e PME, legislação e normalização, competências e capacitação. Os workshops estão em preparação e serão feitos, de facto, entre dezembro e janeiro de 2022. Lá está, queremos inputs, queremos feedback, queremos consenso e queremos também criar ciclos, como disse, de melhoria contínua. Relativamente à Biblioteca de Objetos BIM Nacional, as tarefas, desculpem, que estão aqui consideradas são a especificação base da biblioteca, desenvolvimento de Product Data Templates, ou seja, templates que nos ajudam a perceber como devemos organizar os parâmetros
dos objetos e de objetos de várias tipologias, um guia de objetos BIM que nos permitem dar apoio à forma como eles devem ser modelados, como criamos os parâmetros, que parâmetros, quais os cuidados a ter. Um plugin para a sustentabilidade, que vai, de facto, trabalhar de forma sincronizada com a biblioteca de objetos e vai dar ajudar, com base no BIM, obviamente, a fazer uma primeira análise do LCA, do custo de ciclo de vida. Depois há uma tarefa de modelação de objetos para pavimentos e infraestruturas rodoviárias, desenvolvimento da biblioteca BIM propriamente dita, testes da biblioteca, promoção e demonstração. Em termos de biblioteca, obviamente que existem já diversas bibliotecas. Achamos que uma biblioteca nacional pode ser uma mais-valia, será certamente um repositório importante para as empresas nacionais e, por isso, ela deve ser, de alguma forma, feita também com base naquilo que já existe noutros sítios. Não queremos inventar a roda e, por isso, estamos a estruturá-la, até de forma a ser compatível e interoperável no futuro com outras bibliotecas. Basicamente, terá um espaço, um marketplace, mas um espaço aberto onde se colocam os objetos BIM e depois uma ligação ao tal plugin para a sustentabilidade e um visualizador e também depois por plugins de integração com os diversos softwares. É importante aqui o papel dos Product Data Templates, porque eles vão ajudar de alguma forma a verificar a qualidade dos objetos e, mais do que qualidade, garantir uma uniformidade, uma homogeneidade na forma como o BIM é encarado a nível nacional. Alguns outputs, e aqui de relevar muitas outras entidades que estão presentes na CT 197. Como disse há pouco, o consenso é importante, porque é uma mudança que de facto acaba por ser disruptiva, não querendo ser, ou seja, nós queremos que seja faseada, daí a importância do plano de ação, mas é óbvio que há situações que podem obrigar a mudanças de conjunto e, por isso, de maior monta. Aqui, o guia de modelação de objetos BIM está do lado do IPQ, a ser analisado para a publicação em breve, e teremos uma norma relativa à modelação de objetos BIM. Aqui uma palavra ao João dos Santos, que tem coordenado este grupo de trabalho também no âmbito da CT, e daí considerar que foi muito bem sucedido este resultado, e depois o trabalho em torno dos Product Data Templates para a estruturação de parâmetros de objetos, etc., que vão envolver, e esta é uma componente importante, muitas áreas de desenvolvimento e de conhecimento, como a Facility Management, Life Cycle Assessment, etc. António, apelava ao teu... ok, boa, consegui intervir. Obrigado, António. Francisco, tu tens que encurtar aqui um bocadinho o teu tempo. Apelo ao teu poder de síntese. Vamos lá. Parece-me muito bem, muito obrigado. Obrigado, António. Portanto, cabe-me a mim fechar as últimas duas atividades, portanto, deste PPS1, a PPS6, o BIM for Bridges. Naturalmente, nós tivemos que escolher um projeto que nos fosse, ou que fosse relativamente simples a nível de intervenientes, para desenvolvermos aqui um bocadinho o teste de solução, portanto, tudo aquilo que é o conhecimento vertido no projeto e, portanto, tentar servir ou tentar que este projeto fosse uma espécie de uma cobaia e que gerasse um framework para o Digi4Construction, no fundo. Portanto, esta atividade está a ser desenvolvida, nós já temos as especificações do ecossistema digital para as obras de arte, portanto, ela já está materializada. Portanto, estamos agora a definir as regras de modelação BIM para as obras de arte. Necessitaremos voltar atrás, portanto, isto é sempre uma versão em que desenvolvemos, voltamos atrás e refazemos para melhorar. Obviamente eu não posso deixar de falar da ADF, que aqui irá e está a trazer um contributo importante no aspecto prático, no aspecto específico, digamos, daquilo que é o projeto de pontos. Portanto, com o 6.3, vamos gerar aqui, na atividade 6.3, objetos que serão vertidos e que constituirão na mesma, ou que irão ser incluídos na biblioteca IDBIM 4.0.
Iremos fazer depois a modelação BIM da obra de arte integrada já nos processos que serão desenvolvidos ou das atividades serão desenvolvidas na atividade SINT, no Digital Construction, e naturalmente depois haverá a atividade de promoção e demonstração. Portanto, falando aqui só um bocadinho daquilo que está feito, portanto, do BIM Execution Plan, já temos o enquadramento tecnológico, já definimos aqui alguns usos BIM a ter em consideração para o desenvolvimento destes modelos digitais. Temos claro mapeamento de standards necessários para os processos e, portanto, a verter nos modelos digitais. Já temos metodologias e processos que naturalmente vão ter que ser validados pela indústria, portanto isto irá ser um contínuo de informação e de opiniões e de contributos das várias intervenientes e, portanto, temos também os requisitos para os outputs BIM expectáveis. Os desenvolvimentos futuros serão naturalmente a parametrização de regras de modelação para as obras de arte, portanto importantes para que todos os presentes neste setor consigam usar essas regras de modelação e, portanto, consigamos criar aqui uma standardização da forma como cada um modela, porque nós sabemos que se não modelarmos bem, os resultados não vão ser os mesmos, portanto é importante esta standardização e esta cultura e regras para a modelação dos objetos. Iremos fazer também o estudo e criação de objetos BIM específicos, e neste caso específicos de pontos. Iremos fazer a integração desses mesmos objetos depois de validados na biblioteca BIM e iremos fazer naturalmente as iniciativas demonstradoras deste projeto, que espero que corra muito bem. Fechando, vamos fechar isto com, no fundo, o PPS1 tem como objetivo o fecho nesta plataforma Digital Construction. No fundo, a plataforma Digital Construction será uma plataforma aglutinadora de todas as ferramentas que vão sendo desenvolvidas, portanto, nós neste momento, como disse o Paulo Fonseca muito bem, nós estamos quase intrinsecamente a unir as várias equipas de programação do PPS1 e PPS2, de forma a conseguir aqui uma experiência de utilização e uma interoperabilidade da indústria muito, muito forte. Portanto, o projeto, lá está, o projeto vai crescendo. Aquilo que nós pensamos em 2019 não é a mesma coisa que agora nós necessitamos, e tenho a certeza absoluta, durante estes desenvolvimentos, muitas mais ideias vão surgindo e tenho a certeza que vamos conseguir verter ainda muita coisa daquilo que não estava planeado, porque realmente a motivação das equipas tem sido muito grande. Estamos até a tentar aqui antecipar um bocadinho as fases de testes. Portanto, estamos a tentar conciliar para que as fases de teste sejam o mais rápido possível, de forma também a trazer esta motivação e estes contributos da indústria para este projeto. Portanto, o que é que consta, ou neste momento, o que é o Digital Construction? O Digital Construction é uma plataforma de gestão de projeto, portanto, nela vai permitir eu caracterizar o meu projeto, escolher um framework, o tal framework, por exemplo, no caso das pontes, nós, com o desenvolvimento do modelo de teste, nós conseguimos, no fundo, criar um template ao utilizador que basicamente preenche todos os requisitos de toda a informação que ele tem que seguir durante todas as fases de desenvolvimento do projeto. Teremos naturalmente um separador de um overview, um dashboard, no fundo, de consulta rápida, em que nós temos aqui um mapa em que rapidamente conseguimos perceber como é que está o projeto. Importante também referir e indicar quais é que são os agentes intervenientes, quais é que são as suas responsabilidades, quais é que são digamos, as especificidades da sua responsabilidade neste projeto, associar essas responsabilidades às tarefas, que são, no fundo, uma informação não estruturada e que depende muito da especificidade do projeto, mas ter aqui quase o template das tarefas normais e, portanto, permitindo também, em função de cada projeto, também criar novas tarefas que possam ser extremamente úteis, criando efetivamente esta plataforma numa coisa comum e universal na indústria e, portanto, estandarizar os integráveis específicos de cada projeto. Portanto, a plataforma disponibiliza um local de trabalho colaborativo, nomeadamente para a gestão e partilha de informação do projeto BIM, na definição dos níveis de requisito de informação estruturada e não estruturada, na coordenação de tarefas anexas ao ciclo de vida do empreendimento, na definição e validação
de entregáveis constituintes do projeto, na fluidez de comunicação entre membros. Portanto, esta plataforma vai ter naturalmente usuários, esses usuários vão estar associados a projetos, esses usuários nesse projeto têm responsabilidades, portanto, esta comunicação vai ser muito simples e, portanto, com alertas e avisos personalizados dependendo daquilo que são as suas responsabilidades. E naturalmente isto permite aqui uma gestão continuada e interoperável das várias fases do ciclo de vida do empreendimento. Portanto, isto é uma plataforma que pode ser usada numa fase inicial pelo projeto e depois é continuada pela construção. Aqui um brief, digamos um primeiro desenho daquilo que será a plataforma, portanto isto tem aqui uma animação, um videozinho, ela já está bastante desenvolvida, esta vai na terceira ou quarta versão a nível de framework, portanto nós também nos temos entusiasmado e temos mudado e melhorado bem a plataforma, mas basicamente no canto superior direito temos os utilizadores, portanto temos os menus que estão aí a ver com a setinha, que é no fundo da gestão de projeto, vai ter um segundo menu de visualizador e portanto tudo o resto, todos esses espaços vão ser preenchidos, portanto, diria, nesta fase ou até mesmo no futuro, vai ter este potencial de ser preenchido por outras ferramentas que possam integrar esta parte da gestão de projeto. Portanto, na gestão de projeto, como eu falei, temos a identificação do projeto, temos a identificação da equipa de projeto, os intervenientes, as tarefas, os integráveis. Portanto, isto será uma plataforma única que permitirá que toda a gente consiga participar, tenha a sua responsabilidade e, portanto, esteja centralizado e dentro de um framework que será o framework que naturalmente resultará de todo este PPS1. Muito bem, e agora passo a palavra. Obrigado. Ter conseguido aqui alguma síntese. Exato, obrigado. Já vamos com algum atraso considerável, mas eu conto agora também com a capacidade de síntese do João Vaz da Silva e de todos os intervenientes no PPS3. Eu também queria aqui referir o seguinte: nós hoje temos aqui um painel, este painel hoje na conferência de arranque é este, mais à frente na conferência intermédia que iremos ter no próximo ano. Iremos, obviamente, ter aqui outros promotores a falarem, nomeadamente de outras universidades e outras empresas. Não queríamos prolongar muito mais o tempo e, por isso, esta foi a primeira escolha. A seguir, a testar o NEC, a testar o Universidade do Minho, a testar outras instituições. João, força, rápido, síntese, obrigado. João, peço ao João e também ao Manel Parente, ao Jorge Santos, por favor de ligarem as câmaras. João Vaz da Silva, não te estamos a ouvir? João? Ora, aqui temos um pequeno... Agora sim. Estão a ouvir? Sim. Peço então também aqui aos outros palestrantes que vão estar aqui com o João, como disse o Jorge Santos e o Manuel, para também ligar as suas câmaras, se faz favor. Força. Apelo ao teu poder de síntese, João. Um abraço. Vou fazer essa síntese. Começo por cumprimentar todos os participantes e agradecer também as tuas palavras, Paulo. Relativamente ao PPS2, como já foi dito, aqui o objetivo é, de facto, criar tecnologia que potencie a digitalização dos processos das atividades de projeto e de construção e, portanto, é criar, na verdade, muita tecnologia, um contexto tecnológico que seja inclusivo e aberto, que privilegie soluções open source e que, na prática, permita, desde já, entregar capacidades tecnológicas a todas as empresas e a todo o cluster, mas também e sobretudo permita que no futuro outras entidades possam vir a criar mais tecnologia que tire partido daquela que vai ser desenvolvida no âmbito do mobilizador, mas que potencie ainda mais este caminho da digitalização que não se esgota com este projeto. E, portanto, há aqui este objetivo de criar este contexto inclusivo. E o PPS2 dedica-se às fases de projeto e às fases de construção. Vai ter 4 entregáveis principais. Uma plataforma colaborativa de construção para a gestão e acompanhamento das diversas fases por todas as entidades que participem no empreendimento. Mais uma vez, e como já foi referido,
nós estamos a fazer um esforço de integração com a equipa do PPS1 para poder, aqui nestas componentes, entregar uma plataforma que seja única, que tenha uma experiência única de utilização e que potencie, de facto, a sua adoção por todas as empresas. Temos uma segunda plataforma, que também integrada com esta, que é a plataforma Digital Twin, que é aquela que permite a representação da realidade física em ambiente digital, utilizando os estándares BRIMS, e que vai permitir ter capacidades de monitorização em tempo real, de simulação, de previsão e, sobretudo, de integração com as outras aplicações da construção, tendo de facto uma representação digital daquilo que estiver a acontecer numa obra ou num projeto. O terceiro entregável é o Point Cloud for BIM, uma extensão da utilização do BIM que permite, de uma forma automatizada e com recurso à integração automática de informação, comparar em cada momento o as-built e o projetado. E, por fim, as aplicações PAF 4.0 e BET 4.0, que vão permitir a monitorização em tempo real das operações e dos recursos e das equipas que vão estar envolvidas nestes processos. João, só para dizer ali que o Point Cloud for BIM também está envolvido no Build Collab, ok? Nas especificações e na equipa com a Inesctec, ok? Falhou-me. Deixa-me então falar um bocadinho sobre estes dois primeiros entregáveis. Nós vamos fazer uma demo mais à frente, só vos queria dar um contexto do que é que eles são. E, portanto, aqui a ideia é ter duas componentes tecnológicas, uma mais orientada ao processo do projeto e da construção e outra mais orientada ao objeto que está a ser construído, que vão tirar partido da informação pré-existente ou que está a ser criada, dos projetos que estão a ser desenvolvidos, da informação onde esses projetos estão a ser desenvolvidos e de outros dados, que se vai consolidar no standard IFC, e já vou comentar o porquê, mas que vai ser a unidade que vai permitir a interoperabilidade desta informação toda e à qual vai ser acrescida a informação de sensores. E aqui, por sensores, estamos a ter uma visão muito lata desta expressão, que é qualquer fonte de informação que permita ir acrescentando informação ao projeto, informação sobre o que de facto está a acontecer numa obra e assim permite ir acrescentando informação e torná-lo mais rica e mais comparável com a realidade. O IFC é o formato base para tudo isto porque nós privilegiamos, aliás, como tem sido dito em toda a apresentação, há aqui um foco muito grande na interoperabilidade e na utilização de formatos abertos. Porquê? Porque os projetos e os empreendimentos são atividades onde participam muitas entidades e o objetivo da digitalização prevê que todas estas entidades tenham uma parte nesse processo e uma participação digital nesse processo. E, portanto, o IFC é o standard que permite a interoperabilidade entre as diferentes aplicações e entre as diferentes entidades. As vantagens desta solução que estamos a desenvolver são muitas. Eu queria aqui destacar algumas. A primeira é que estamos a falar de uma solução que é online, é web, é na cloud, que pode ser acedida em mobilidade por qualquer dispositivo móvel e, portanto, facilita muito o trabalho para quem está no terreno e que hoje em dia quer-se que esteja a trabalhar possa trabalhar em qualquer lugar. Permite a edição online, portanto, há aqui um foco muito grande nas capacidades de edição da informação, dos desenhos. Permite a associação do projeto e dos desenhos com a informação dos sensores, portanto, tudo no mesmo contexto, e, portanto, aquilo que falávamos, ter a realidade que está projetada e depois a informação a ser recolhida em tempo real na obra. Permite a detecção automática de conflitos entre modelos, permite a integração com os bibliotecas já faladas de objetos BIM, tem capacidades de realidade aumentada, ou seja, de ter uma experiência imersiva e podermos entrar nos modelos para poder ver como se estivéssemos no local e permite, como já foi falado, a integração de todas as outras aplicações que venham a ser desenvolvidas e que possam tirar partido deste contexto ou acrescentar informação a este contexto. Em termos de demonstração que vai ser de seguida, vamos apresentar a plataforma de gestão colaborativa, vamos apresentar as capacidades de visualização dos IFCs,
diferentes modelos. Vamos também ver as capacidades de edição online do próprio IFC e, por fim, mostrar a capacidade de interoperabilidade entre as ferramentas de desenvolvimento de BIM e esta plataforma, permitindo que seja possível editar IFCs na plataforma e eles continuem a ser trabalháveis a partir das soluções originais BIM. O que não vai ser demonstrado agora e ficará para uma segunda reunião será o aumento destas capacidades colaborativas e de trabalho partilhado, o aumento das capacidades de edição geométrica dos IFCs, o clash detection, a experiência imersiva, a integração com a biblioteca e a geração automática de documentos. Portanto, peço-te, Jorge, que faças um overview e que entres na solução e mostres o que já foi desenvolvido até agora. Muito bem. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Eu vou então iniciar a minha partilha de ecrã para mostrar o estado atual dos nossos desenvolvimentos. Como o João disse muito bem, este desenvolvimento é ainda em curso, nós ainda temos algumas coisas para desenvolver e vamos apenas, a plataforma já tem algum tamanho e alguns desenvolvimentos feitos, vamos só focar em 2 ou 3 aspectos que nos parecem os mais relevantes para esta sessão. Portanto, só aqui uma nota antes de entrarmos. Esta plataforma, como o João disse, tem autenticação federada. Portanto, as organizações podem incluir aqui os seus modelos de autenticação que já existem. Portanto, os utilizadores autenticam-se utilizando as suas credenciais da instituição e até os próprios modelos de governo são mantidos, por exemplo, a nível hierárquico dentro deste sistema. Portanto, eu aqui vou entrar com o login da minha empresa, e também será possível as pessoas de outras empresas autenticarem-se utilizando essas credenciais. Depois disso, o utilizador é premiado com um ecrã, um lançador de projetos, em que ele vê não só os projetos criados por si, mas, como estamos a falar de uma plataforma colaborativa, vê também os projetos que foram partilhados consigo. Portanto, eu até vou, a título de exemplo, entrar neste campus de saúde, que é um dos projetos que caracterizamos, em que imediatamente eu sei que ele está na fase, por exemplo, de manutenção, são tudo dados exemplificativos, tem 3 fases, tem algumas especialidades já cadastradas, todas configuráveis, e tem já a definição completa da equipa do projeto. Aqui, realçar a parte que diz mais respeito a este PPS, que é a digitalização e o Digital Twin. Portanto, vamos agora saltar dentro deste projeto para os modelos. Portanto, nós temos uma organização tanto em fases como em especialidades, como é o típico deste tipo de ferramentas, e dentro de cada uma das especialidades nós podemos carregar um ou vários modelos. Eu vou ver, por exemplo, dentro da especialidade de arquitetura, vamos aqui ver o modelo de arquitetura que pode ser trabalhado por uma equipa específica, por exemplo, de arquitetos, desenhada e carregada na plataforma através deste sistema, e que nós podemos aqui livremente navegar e visualizar este modelo sem recurso, portanto, mais uma vez, como o João disse, totalmente online, em qualquer dispositivo, sem recurso a ferramentas proprietárias. Estamos a navegar no modelo completamente livremente e sem recurso a ferramentas de instalação obrigatória. Podemos também ver, por exemplo, de forma separada, o modelo de estruturas, que pode ser, mais uma vez, feito por outra equipa, que pode até nem ver o modelo de arquitetura, por exemplo, e trabalha de forma isolada. Estamos aqui a ver o modelo desta clínica relativamente às estruturas, e a plataforma faz a gestão automática da agregação de 2 ou mais modelos. Portanto, nós podemos ver aqui o modelo composto, e a plataforma com bastante rapidez consegue agregar esses 2 modelos e dar uma visão completa de como é que ficaria a junção de todas estas especialidades. Portanto, nós estamos aqui a ver já a junção destas, por acaso só temos 2, destas 2 especialidades. Para além disso, nos modelos completos ainda temos aqui mais um docinho, digamos assim. Nós temos a capacidade de, nestes modelos, fazer a sensorização do modelo. Portanto, nós conseguimos facilmente consultar a lista de sensores que estão associados a este modelo, seja obra ainda em construção, seja na fase da manutenção. Aqui, por curiosidade, até estamos numa fase de manutenção, e nós conseguimos ver que na entrada, por exemplo, são dados de exemplo, mais uma vez, nós temos um sensor acoplado
que está a fazer leituras em tempo real. O gráfico, não sei se é perceptível, está continuadamente a ser atualizado, com leituras de temperatura, por exemplo. A título de exemplo, poderíamos ter vários sensores até dispersos no edifício. De um ponto de vista de sensorização e visualização da plataforma, estamos conversados. Agora, vamos aqui, por exemplo, saltar para outro edifício, para o nosso novo escritório, que ainda está em fase de estudo, digamos assim, tem pouca caracterização, ainda está apenas na fase da concepção, que vai ser ali para os lados de Matosinhos, por exemplo, e que nós vamos ver para já o primeiro modelo de como é que será esse escritório. Portanto, temos aqui a nova sede da Trimaps, eu vou visualizar esse modelo, ainda nem tem sensores, está em fase ainda de concepção, portanto a nossa nova sala será e terá mais ou menos este aspecto, e eu agora, mais uma vez, sem recurso a ferramentas proprietárias, quero fazer a edição online deste modelo. Portanto, até quero contribuir com pequenas alterações e não tenho as ferramentas necessárias para já ainda para fazer essa edição. Basta carregar neste botão do canto superior direito, abrir modelo no editor, automaticamente a plataforma entra com capacidades de edição deste IFC, deste modelo 3D, e que nós podemos ver várias coisas que já são acrescentos, portanto já são desenvolvimentos que não existem noutras plataformas. Posso imediatamente ver a georreferenciação no mundo, portanto na esfera global, onde se localiza esta obra, portanto eu consigo contextualizar onde é que fica o edifício especificamente no mundo, portanto esta é a zona ali à beira da Petrogal. Consigo, por exemplo, também alterar essa georreferenciação, sem problema, poderia consultar aqui as coordenadas e alterar essa posição do edifício, sem problema nenhum, e conseguiria também, por exemplo, fazer uma edição muito simples, que é gerar aqui uma zona de esplanada. Vamos imaginar que ali por volta do meio da tarde dá jeito aos colaboradores ter uma zona de esplanada, portanto eu aqui vou pegar nesta mesa e vou fazer uma operação muito simples de arrastar esta mesa aqui para fora. Portanto, com esta operação geométrica, não tive que abrir nenhum software desktop, não tive que comprar nenhuma licença de software muito cara, recorri a uma ferramenta muito simples online, que até posso abrir num tablet, posso fazer uma alteração muito simples e guardar, e todas as alterações são cumulativamente armazenadas na plataforma. Portanto, eu não perco a revisão anterior e sei sempre quem fez as alterações e quando. Portanto, eu aqui vou pôr esplanada da Trimaps e vou pôr aqui para aprovação. Portanto, fazendo esta alteração, eu agora, resta-me, como é uma ferramenta colaborativa, os restantes utilizadores vão ser notificados que aquele modelo, inclusive eu próprio, que aquele modelo não é o mais recente. Portanto, alguém está a fazer edições e está a guardá-las e este modelo está a sofrer alterações. Quando essa revisão está pronta para visualização, aparece esta mensagem e que eu apenas tenho que confirmar para visualizar a versão mais recente. Vamos imaginar que até era o João Vaz da Silva que colocou e decidiu fazer uma esplanada cá fora. Eu, se por acaso estivesse a consultar o modelo, veria que ele já colocou a esplanada cá fora e até poderia fazer um comentário ou até enviar uma mensagem instantânea. Essa é uma das futuras funcionalidades. Depois disto, só uma última nota. Mesmo tendo a revisão carregada, por exemplo, eu agora conseguiria ver aqui que tenho aqui já a esplanada da Trimaps carregada, posso descarregar esta versão em formato interoperável. Portanto, eu mesmo assim, se quisesse dar este fecheiro a alguém que tivesse ferramentas proprietárias para continuar a trabalhar, poderia descarregar este fecheiro, dar a essa pessoa que veria exatamente o mesmo modelo. Portanto, a nível de demonstração, penso que é isto. E agora passo então a palavra ao meu colega Manuel Parente, do Build Collab. Manuel? Muito obrigado. Vamos lá, Manel. Também vou apelar ao teu poder de síntese. Já me apercebi que não tinha fuga disso. Obrigado. Obrigado, Manel. Força. Portanto, vamos lá. Ok. Mais uma vez, portanto, como já muitas vezes ouviram este termo, o objetivo aqui é digitalização de processos de construção e digital twin. Portanto, até tenho medo de continuar a dizer esses termos, daqui a um bocado os nossos cérebros já começam a filtrar isso e já não ouvem. Mas, portanto, neste caso, as apps de PAV 4.0 e BET 4.0 referem-se a projetos de construção de estradas e de reabilitação
no caso do PAF 4.0 e no caso do BET 4.0 de edifícios e de estaleiros verticais, portanto, na betonagem, no processo de betonagem. Portanto, para a gente conseguir obter o tal Digital Twin, a metodologia a seguir é, mais uma vez, a sensorização de todos os recursos que temos ao longo da construção, neste caso da PAF 4.0, que é um estaleiro horizontal, é fortemente baseado em recursos mecânicos e, portanto, a nossa sensorização foca-se aqui, portanto, nestes recursos, portanto, nos equipamentos de transporte, nos equipamentos de espalhamento, de compactação e, se existirem, na fresagem, no processo de fresagem. Portanto, o que a gente quer saber aqui é todos os dados de todos estes equipamentos que nos permitam aferir os custos, as produtividades e componentes de sustentabilidade, como as emissões de carbono, etc. E, portanto, para que a gente possa recolher toda esta informação e depois usá-la da melhor maneira. A melhor maneira são várias. Por um lado, existe a otimização de recursos, que é a parte em que nós já tivemos uma maior incidência e um maior desenvolvimento, que está praticamente nos estágios finais. Por outro lado, o controle da qualidade, portanto, em que a gente quer ter o controle constante por exemplo, no espalhamento da temperatura da mistura bituminosa, do nível de compactação ao fim do processo, etc. Portanto, depois ainda há aqui, se temos as possibilidades de realmente ter esta sensorização em tempo real, também há componentes de sustentabilidade, em que estamos a tentar controlar e minimizar emissões de carbono, por exemplo, e ainda há mais uma componente que é a segurança de todo o processo, portanto, por termos a sensorização também nas equipas humanas, etc. Portanto, esta é a parte que está em desenvolvimento de momento, juntamente com a base de dados e com o desenvolvimento de uma interface. Eu não vou mostrar, portanto, para fins de ser sucinto, vou dar só um cheirinho. Portanto, o que se passa aqui, existe aqui um sistema de otimização, um sistema de visualização dos recursos em tempo real. Vou puxar um bocadinho para trás, onde é que eles andam e o que é que eles estão a fazer. A mesma visualização pode ser feita à base de tabelas. Existe, em todo o sistema, existe um sistema de alarme, que nós chamamos de Watchdog, que está constantemente a monitorizar se está tudo a correr como estava planeado, porque se não estiver, ele dá avisos e dá sugestões, inclusivamente, do que fazer para resolver o problema e para voltar, para a construção voltar ao modo o mais ótimo possível. Portanto, no termo da betonagem é muito semelhante, portanto, há aqui uma maior incidência de equipas humanas, mas a parte que depende mais de equipamentos mecânicos continua a ser à base de monitorização em tempo real. Portanto, as diferenças aqui, não vale a pena ir muito fundo, mas temos aqui, portanto, uma parte muito diferente, que é o controlo e a monitorização do processo de cura do betão, que eventualmente poderá acelerar o processo de escofagem e, portanto, acelerar a sequência construtiva. Também temos ali um laser scan, portanto, que vai constantemente estar a fazer modelos 4D, ou seja, vai estar a criar nuvens de ponto constantes, que nos vão permitir verificar se a obra está ao longo do tempo a evoluir, portanto o 4D a evoluir como estava programada, e se houver atrasos, mais uma vez, haverá sugestões do que fazer para voltar ao estado ótimo da construção. Ok? Volto a passar a palavra então ao João. Muito obrigado a todos. Muito bem, então continuando a ser sucintos, passamos para o PPS 3. O PPS 3 tem como objetivo também a digitalização das atividades, mas agora para as atividades de operação e manutenção e facility management. Quer-se, do ponto de vista tecnológico, um contexto muito idêntico àquilo que falámos atrás, portanto, há mesmo um contexto tecnológico que seja inclusivo e que permita a contínua evolução destas soluções, mas que também seja a continuidade do contexto tecnológico da fase da construção e, portanto, que permita que não se perca a informação para a fase da operação e manutenção, a informação que tenha sido gerada na fase de construção, que é muito útil para a correta gestão dos ativos. Do ponto de vista dos entregáveis, temos à mesma 4 grandes entregáveis.
a plataforma colaborativa de gestão de ativos e a plataforma Digital Twin, que não são mais, do ponto de vista tecnológico, que a extensão das plataformas que falámos há um pouco no PPS2, agora para as atividades de operação e manutenção, e adaptadas do ponto de vista daquilo que são as especificidades a estas atividades. Temos ainda o RCM for Assets, que é uma aplicação para a manutenção baseada na confiabilidade, que permita melhorar a tomada de decisão e de uma forma inteligente e preditiva. E temos também o PAV 4.0 Lifecycle, que é, na prática, a monitorização em tempo real de pavimentos com a recolha automática da informação. Eu passo a palavra ao Noel Leitão, que vai, da TDGI, que vai apresentar o RCM for Assets. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Já vem aqui o controle. Okay. O RCM for Assets é uma das aplicações que será desenvolvida, portanto, ao abrigo do PPS3. Portanto, esta aplicação pretende que seja uma ferramenta de apoio para a operação e gestão da manutenção dos ativos, em que dará como output uma informação da probabilidade de falha crítica no ativo. Portanto, a aplicação será composta por 3 plataformas. Portanto, a primeira, o software de manutenção que já é existente, irá sofrer ajustes para fazer a adequabilidade ao RCM for Assets. A plataforma de monitorização, que irá recolher dados dos ativos, e a plataforma analítica. Portanto, o software de manutenção irá pegar as informações que virão do modelo, que originalmente será o BIM, portanto, e terá essas informações passadas para o software a nível de ativos, das propriedades dos ativos. Por sua vez, durante o ciclo de vida dos ativos, a informação das manutenções preventivas e efetivas serão agregadas nas ordens de trabalho imputadas pelos técnicos manualmente. Por outro lado, a plataforma de monitorização irá estar a monitorar os pontos críticos definidos por cada um dos ativos e a informação será compilada depois na plataforma analítica. Esta irá olhar para o que está a ser de informação dos sensores, para as ordens de trabalho, irá correr modelos de previsão para nos dar depois então o output e suportar a decisão do gestor de manutenção sobre as atuações a serem feitas no equipamento. As atividades que estão a ser desenvolvidas neste momento, quer por nós, quer pelo ISEL, portanto, estão centradas no levantamento das informações do BIM para o software de manutenção, na interoperabilidade entre a plataforma de analítica e do software de manutenção e também de qual será a solução da plataforma de monitorização para recolher dados e transferir para a plataforma de analítica. Da nossa parte da TDGI, então, nós temos focado muito na parte da leitura dos fecheiros, portanto, a origem dos fecheiros será o BIM. Olhamos para a metodologia de IFC e para as tabelas padronizadas do COBie e decidimos ir diretamente à fonte, portanto, aos IFCs. O que nós queremos é fazer a identificação dos ativos, classificar esses ativos nas diferentes tipologias e agregar no software de manutenção, descartar aquilo que não teremos interesse para a parte de manutenção, como sejam paredes, elementos estruturais do edifício, e que vem tudo dentro do BIM, localizar espacialmente esse ativo no fecheiro, não do ponto de vista geográfico de coordenadas, mas do ponto de vista de organização de estrutura de salas e pisos, circulações, entre outros, interpretar as propriedades dos ativos de acordo com a sua classificação e, por fim, ter um conjunto de tabelas de verificação e de validação das informações antes da importação final. Para a adaptação do software, portanto, estamos a fazer uma análise de bibliotecas para manipulação dos fecheiros IFC em C#, uma delas é o XBIM. Queremos interpretar e recolher diretamente as informações que são relevantes nesses fecheiros IFCs, portanto, e para isso fizemos um trabalho prévio de análise das funções, como é que é a organização dos dados, como é que eles se interligam, como é que eu consigo encontrar os ativos dentro da localização das salas ou dos pisos no próprio IFC e, portanto, queremos agora ir buscar informação útil para nós. Haverá depois uma readequação das classes de incorporação dos ativos diretamente do Digital Twin. Haverá a integração das entidades padrão do IFC, portanto há um conjunto de entidades padrão, especialmente no esquema mais antigo do IFC, eram os elementos estruturais, e logo a partir iremos definir quais é que nos interessa e quais é que não nos interessa para a integração. Haverá depois uma concepção de um modo à parte do software de manutenção para fazer toda esta conversão dos dados antes de entrar no software. Para isso haverá uma adequabilidade das tabelas para a importação dos dados conforme eles nos chegarão e futuramente temos em análise a incorporação do visualizador BIM para o modelo. E com isto passo ao meu colega Pedro Santos do ISEL, que irá falar mais um pouco da plataforma analítica.
Olá, boa tarde a todos. Bom, nesta breve apresentação, eu pretendo fazer um enquadramento das atividades previstas para o ISEL, no âmbito deste projeto. As nossas atividades inserem-se no PPS3 e têm por base atingir a digitalização dos processos de gestão dos ativos físicos. Nesta vertente, encontramos-nos juntamente com a TDGI a desenvolver uma aplicação informática, a RCM for Assets, ou seja, pretendemos atingir um modelo virado para a atividade de manutenção dos ativos físicos. Neste âmbito, a qualidade da informação é algo vital, quer esta informação venha de sensores instalados ou resultante de uma vertente mais humana, como relatórios, ordens de trabalho ou algo do género. É devido a essa necessidade em obter informação com qualidade que a aplicação visa desenvolver um processo de análise de dados confiáveis de uma forma sistematizada. Este trabalho baseia-se, de uma forma geral, no desenvolvimento de algoritmos de text mining para tratamento dos dados das OTs e de algoritmos preditivos para uma otimização das atividades de manutenção. O objetivo principal com isto é diminuir o custo da manutenção dos ativos, aumentar a disponibilidade dos ativos e a sua segurança. Aqui neste diagrama posso então apresentar alguns dos principais objetivos do nosso trabalho e da dinâmica entre as entidades que aqui estão. Em primeiro lugar, o ponto de partida é a API das ordens de trabalho, que está do lado da TDGI, que tem uma base de dados com as ordens de trabalho e à qual vamos aceder. Estas ordens de trabalho vão posteriormente alimentar os algoritmos de text mining, onde serão discretizadas as palavras que estão em cada uma das descrições e, através dessa discretização das palavras, encontrar as palavras-chave, vamos poder associar uma ordem de trabalho a uma equipa. É importante dizer que esta associação tem por base as competências de uma equipa, ou seja, as palavras-chave que se encontrarem na ordem de trabalho têm de ir de encontro à capacidade que a equipa tiver. Esta atribuição será de acordo com um grau de confiança que o algoritmo irá gerar, e se esse grau de confiança se verificar ser bom, digamos, a atribuição vai ser automática. Se esse grau de confiança não atingir um determinado limiar satisfatório, a ordem de trabalho será passada para uma queue, onde estão as ordens de trabalho inconclusivas, que posteriormente, através de uma mão humana, um manager, será redirecionada para uma equipa de manutenção. Igualmente importante, temos uma API de integração, ou seja, entidades externas vão poder aceder aos resultados dos algoritmos de text mining, e também uma parte de visualização de metadados e de dados agregados, onde poderemos retirar conclusões acerca de, por exemplo, tentar prever quando é que um determinado componente de um ativo vai falhar, ver quantas vezes é que um ativo falhou ao longo de 6 meses, 3 meses, fazer esse tipo de análises. Estes são os principais objetivos da parte do ISEL, sendo que gostaria de realçar que já começámos algum trabalho neste âmbito e que incide mais na parte do léxico e do vocabulário que temos estado a observar de um subconjunto das OTs. Obrigado. Passo a palavra então ao Paulo. Ok, obrigado Pedro, obrigado Noel e obrigado João Vaz da Silva. Obrigado pelas vossas excelentes intervenções e pela contextualização do enquadramento aqui de uma aplicação que irá permitir a digitalização e a otimização da gestão de ativos no seu ciclo de vida, e também porque irá permitir manter e atualizada toda a informação da obra relativa tanto ao modelo em si. Portanto, vamos ter um as-built que vamos tentar que seja, que tenha informação mais atualizada relativamente à questão, incorporando a questão da manutenção no ciclo de vida. Muito bem, passo agora então a palavra ao Hugo Sousa. O Hugo Sousa é também o coordenador do PPS4
E, portanto, o Hugo Sousa vai fazer aqui um pouco uma explicação do que é que o PPS 4 é o último PPS de demonstração e de prova de conceito, e então aqui o Hugo vai falar um pouco sobre quais são estes objetivos, dado que este é um dos últimos a começar. Hugo, força! Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Relativamente a este PPS 4 é um dos últimos a começar. Ele pretende demonstrar em ambiente real todas as soluções desenvolvidas, portanto é um PPS que ainda não começou. No entanto, estão aqui planeados dois demonstradores, como já o Paulo teve a oportunidade de referir durante a sua apresentação, mas aqui mais em específico, um dos demonstradores será dedicado à digitalização da informação relativa aos pavimentos rodoviários. Iremos avaliar ou implementar a APP PAV 4.0, a qual irá instrumentar e registar informação durante a fase de construção do pavimento. Iremos também validar a APP PAV 4.0 LC, que irá instrumentar e registrar informação durante a fase de utilização do pavimento para avaliação da evolução do desempenho de todo o ciclo de vida. Estas duas APPs serão demonstradas numa obra de reabilitação de pavimentos da Infraestruturas de Portugal. Depois teremos o segundo demonstrador dedicado à APP BIM for Bridges, que aqui pretende-se demonstrar as potencialidades do BIM aplicadas a uma obra de arte. Também será do âmbito da Infraestruturas de Portugal, ainda não está definido qual a obra de arte onde se irá implementar esta APP, mas a ideia será, através de drone e laser scan, fazer a modelação da obra de arte e depois compará-la com aquilo que foi projetado com o as-built. Pronto, e também serão instalados sensores nas juntas de dilatação e aparelhos de apoio para o controlo do registro da manutenção do desempenho do seu ciclo de vida. Relativamente ao PPS 4 é isto que temos a demonstrar, a apresentar, ainda não está em desenvolvimento, por isso não há aqui aquelas figuras mais atraentes, é apenas esta informação. Obrigado, Hugo. Passamos então para o PPS 5, que tem a ver de facto com a gestão e a comunicação do projeto e que também tem a coordenação do Build Collab. E também é o Hugo que vai falar para já um pouco sobre ele. Força, Hugo. Ok, obrigado, Paulo. Relativamente aqui à gestão do projeto, nós temos aqui um modelo de governação típico para este tipo de projetos de investigação e desenvolvimento. Uma estrutura que é o COF, o Conselho de Orientação e Fiscalização. Temos aqui o diretor do projeto, que é a entidade representante, neste caso a líder do projeto, a Teixeira Duarte. Temos aqui a coordenação e gestão técnica, que já foram apresentados, já falaram no início da apresentação, em representação aqui o Paulo e o António, também do Build Collab. Depois temos distribuído pelos 5 PPS, cada líder de PPS tem em seu cargo as diversas atividades. E pronto, e no fundo é este modelo de governação aqui muito enraizado com aquele esquema. Temos também, como já foi falado pelo engenheiro Francisco, no PPS1 pensados conselhos consultivos. Nós aqui nesta parte também fazemos um pouco aqui a coordenação e o acompanhamento, mas estão previstos 2 conselhos consultivos. Pronto, aqui as entidades já estão aqui identificadas, um conselho construtivo mais virado para a indústria e para a academia. A intenção destes conselhos é no fundo, o acompanhamento, a análise, a aprovação dos trabalhos que estão em desenvolvimento, por forma a garantir uma estratégia uniforme e coerente para a base da digitalização do setor ASE. Pronto, no fundo, é esta a mensagem que se deve demonstrar e passar aqui pelos conselhos consultivos. Ou seja, é um papel bastante importante para esta base da digitalização que queremos implementar. Ok, é tudo, Paulo, daqui deste lado. Muito bem. Agora passamos então a palavra mais para a parte da vertente da comunicação do projeto. Passa a palavra então ao Filipe Ribeiro da Magellan, que nos está aqui a ajudar nesta parte de facto da comunicação e disseminação do projeto. Filipe, força. Boa tarde, Paulo. Obrigado. Boa tarde a todos. Ora bem, cabe-me a mim, no fundo aqui, listar aquelas que são as diversas atividades de comunicação e disseminação do projeto que, apesar de tudo, são vestidas de uma importância relevante aqui num projeto deste género, porque estamos a falar de uma mobilização de todo um setor, aqui representado neste consórcio, que por maior que seja, não consegue abarcar todas
as suas entidades do setor AEC, e portanto é importante que haja de facto aqui um forte investimento nestas atividades de comunicação e disseminação, que mais não são do que o envolvimento de toda esta comunidade naquilo que vão sendo os avanços, o desenvolvimento das atividades, os resultados de todo este projeto. E isto é conseguido com, enfim, começando agora, digamos, oficialmente com esta conferência de arranque de hoje, mas é conseguido com a produção de uma imagem agregadora de todo este projeto, dos seus canais de comunicação, que vai manter com todos os seus stakeholders, do website, e depois estes 2 pontos também a seguir, a Lourdes Laranjeira do Build Collab falará com certeza em muito mais detalhe, mas que são coisas que já conseguimos desde já apresentar. Vamos também ter as newsletters, portanto, atividades de dinamização de todo este setor em torno deste projeto, não é? Ainda mais alguns suportes que serão a presença em bastantes eventos ao longo destes anos de projeto. Isto também é importante que as entidades que acompanham os projetos, os parceiros, enfim, todo o setor tenha em consciência. Portanto, este projeto vai tentar estar o máximo possível próximo de quem depois vai receber estes desenvolvimentos que ouvimos falar aqui durante esta sessão. Vão ser organizados depois também workshops mais técnicos, demonstradores, mais para o final do projeto, onde aí sim já vamos poder meter mais ainda as mãos na massa, por assim dizer. E depois, enfim, a conclusão do projeto, onde também serão apresentados esses resultados finais. Só muito breve apresentação daqui do calendário, só para alguma visualização também maior daquilo que vão sendo as atividades daqui até ao final do projeto, mas no fundo é isto, é focar aqui a importância que há da comunicação entre os parceiros do projeto, do consórcio, com a comunidade em geral, e portanto é isso que esperamos, é ter uma participação ativa de todos os agentes envolvidos aqui no setor, para que estes resultados sejam disseminados o mais abrangentemente possível. E, portanto, com isso, passo desde já a palavra aqui à Lourdes Laranjeira, que nos vai também apresentar aqui já alguns destes desenvolvimentos concretos no que toca à imagem e ao website e tudo mais. Obrigado. Exatamente, Filipe. Obrigada, boa tarde a todos. Sim, o trabalho a nível de comunicação, já a base está a ser lançada e uma delas era precisamente a imagem, a nível de branding do Revit Construction, para que já nesta conferência de arranque consiga, já nos foi possível obter esta imagem e comunicar já de forma coerente. De facto, a comunicação é muito importante por isso, e a forma coerente como vamos comunicar, para que cheguemos ao nosso público e os resultados cheguem ao público final, ou ao nosso público-alvo, já de forma coerente e devidamente identificados com o nosso nome, com o nome deste projeto. Não estou com o controle, exato. Portanto, para chegarmos logo à partida ao branding e ao conceito que foi criado, partimos com base em determinadas palavras-chave do projeto, que será digital, construção, engenharia, arquitetura, futuro, transição e conhecimento. Ora, com base nisso, chegamos logo à partida à designação Revit Construction, que é a partir daqui que vamos comunicar com este nome principal, não é? O projeto tem um nome mais complexo, Revit Construction, para ser mais fácil de comunicar. E depois temos então o logo. Chegamos a este logo com uma construção, um misto entre o que é digital e o que é a construção, e portanto chegamos aqui a um tipo de um lettering diferente, e que demonstra o nosso posicionamento, o nosso conceito, e que achamos que transmite essa noção para o mercado. Que depois tem as suas variantes a nível de cores. As cores aqui também são importantes porque têm também um significado. O azul ciano, mais claro, ligado ao digital e ao conhecimento e à transição, e também um azul mais escuro ligado à construção, à arquitetura e à engenharia.
E a partir daqui vamos construindo este tipo de imagem, um misto entre construção e digitalização. Portanto, Revit Construction, Digital Construction Revolution, ou em português, projeto mobilizador para a revolução digital da construção. O site revconstruction.pt, que já está online desde ontem, esperemos que não encontrem bugs ou alguma coisa que possa ocorrer, esperemos ter resolvido tudo e, portanto, é um resultado que achamos também que transmite o que é o Revit Construction, aqui com um misto entre a construção e a digitalização, um posicionamento muito futurista, muito digital e, portanto, que permitirá a quem entra no site, quem vê informação sobre o Revit Construction, perceber o nosso posicionamento no mercado. As redes sociais, como vamos ver a seguir, também já estão disponíveis. E, portanto, aqui o site demonstra também, descreve de forma breve o projeto, com algumas imagens ilustrativas do trabalho que está a ser realizado, investigação e desenvolvimento, e sobretudo aqui os PPS, as atividades que estão a ser desenvolvidas. E também menciona, então, os parceiros envolvidos aqui no trabalho a ser desenvolvido. Vamos aqui acelerar um bocadinho. Exatamente, aqui passamos para as atividades. Nas atividades estão aqui descritas o trabalho que está a ser realizado. Aqui acelerar. Depois poderão, de facto, experimentar. Desde já convido-os a irem ao website revconstruction.pt e, portanto, a perceberem toda a informação completa que lá está disponível. Tem também depois, mais à frente, teremos notícias e eventos e também os outputs, onde vamos colocar também estas apresentações, estes deliverables do projeto, assim como irá ser disponibilizada a gravação deste evento. Muito bem. E então, passando já para as redes sociais, revitconstruction.pt, LinkedIn e Facebook estão lá disponíveis, já podem fazer follow, para que de facto consigamos chegar a um público-alvo mais alargado e, portanto, assim conseguimos comunicar os resultados do projeto, tudo que vai ser desenvolvido e assim conseguimos mais facilmente de encontrar esta revolução digital que se quer para o setor AEC. Obrigada. E agora, não sei, Paulo, se quer deduzir os todos da Motengil. Obrigado, Lourdes. Estamos já na fase final desta conferência e, de facto, conseguimos chegar aqui com a ajuda de todos, com o vosso poder de síntese. E agora, para fechar esta conferência, agradeço aqui a presença do Luís Gomes da Motengil, que irá, digamos, fazer um enquadramento também de alguns objetivos que estão ligados à execução e à montagem deste projeto em 2019. Luís? Muito obrigado, Paulo. Cabe-me a mim, então, encerrar os trabalhos desta conferência. Procurarei ser muito breve para cumprirmos o horário, conforme foi um dos objetivos fixados aqui para esta sessão. Gostava de dizer que, para começar, que é com muita satisfação que vejo a concretização deste projeto absolutamente estruturante para o setor da arquitetura, engenharia e construção. Hoje estamos na conferência de arranque, embora já com muito trabalho feito, como foi possível constatar, mas, no fundo, ainda no início de um caminho que pretendemos percorrer. O setor AEC tem um atraso ao nível da transição digital, face a outros setores da economia, que é reconhecido, mesmo a nível internacional, em diversos estudos. Mas, no fundo, mais importante que isso é a correlação que esses estudos fazem comparando o setor AEC com outras áreas de atividade económica, entre o atraso na digitalização do setor e o consequente gap na produtividade, que, aliás, já foi hoje aqui referido. E, portanto, a integração de tecnologias digitais é vista como decisiva para fazer face aos desafios que o setor enfrenta,
relacionados com a escassez de mão de obra, com a necessidade de fazer face às alterações climáticas, com a necessidade de melhorar a produtividade das empresas e com a necessidade de reforçar a sua competitividade. Como foi possível verificar, a ideia central deste projeto é desenvolver e fornecer soluções digitais às empresas do setor, desde arquitetos e projetistas, empresas de construção e empresas de gestão de empreendimentos. Portanto, a criação das bases metodológicas para a digitalização sob a forma de uma plataforma interoperável, já referida também aqui hoje, é, do meu ponto de vista, o output mais importante deste projeto e abre todo um potencial de inovação no setor, como, aliás, foi possível verificar, inclusive até já no próprio âmbito do projeto. Este é, aliás, um caminho que também está a acontecer noutros países, portanto, da Europa, nomeadamente, uns mais avançados que outros, caminho esse que também é fomentado pelas políticas públicas a nível europeu. Portanto, no final do dia, o que se pretende é aumentar a eficácia e eficiência dos processos das empresas, reduzir os custos públicos de contexto, implementar mecanismos de comunicação entre as diferentes aplicações digitais, com a utilização de plataformas com interoperabilidade, como a que foi hoje aqui referida, e qualificar o investimento público, como também foi muito bem referido pelo professor Hipólito Sousa. Também importante é a integração no projeto de algumas aplicações para o desenvolvimento do Digital Twin ao longo do ciclo de vida dos ativos, desde a fase inicial até à exploração. Em alguns deles também já foram aqui referidos, a Motengil também participará diretamente, mas a execução de demonstradores, os Living Labs, para levar até à parte prática com casos concretos todo o trabalho desenvolvido, é também, do meu ponto de vista, muito importante para mostrar que é possível. Gostava também de dizer que este projeto é mais uma etapa num processo de colaboração das entidades do setor AEC, um trajeto de 10 anos que se iniciou com a criação da Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, portanto a PTPC. Já agora aproveito para convidar os presentes a participar no 10º Fórum da PTPC no dia 15 de dezembro, precisamente dedicado ao tema da Twin Transition no setor AEC. Mas dizia eu, portanto, um trajeto de colaboração que veio originar o próprio Cluster AEC, reconhecido pelo Ministério da Economia, e iniciativas como as que vemos hoje começar a dar frutos, seja através da criação do próprio Build Collab, que também está a fazer a gestão deste projeto, quer com o próprio projeto mobilizador, que está também, foi hoje alvo aqui desta sessão. E, portanto, tem sido um trabalho hercúleo, com interação com os decisores públicos. Outras iniciativas estão a iniciar-se ou já em curso, como, por exemplo, o Plano de Ação para a Transição Digital ou o Acordo Circular com a Indústria da Construção, que acabam por também estar relacionadas com aquilo que aqui vimos hoje. Portanto, faz tudo parte de um processo para tentar que aqui no mercado nacional e, eventualmente, nos mercados externos onde as empresas portuguesas atuam, possam tirar partido desta transição digital e da transição verde. E, portanto, para terminar, gostava só de acrescentar e dar todos os parabéns, agradecer a todas as entidades envolvidas no projeto, dar os meus parabéns por todo o trabalho que foi realizado. O Paulo ali sabe que tenho muita expectativa, e todos aqueles que comigo têm também interagido no âmbito deste projeto têm imensa expectativa relacionada com este projeto. Acho que, se formos bem-sucedidos, teremos aqui um forte momento de transformação do setor da arquitetura, engenharia e construção. E, por último, reforçar ainda a nota, que penso que já foi referido, mas esta foi a conferência inicial, portanto teremos uma conferência intermédia do projeto, que vai estar, portanto, o projeto Rev Construction, que estará associada ao evento da International Society for Intelligent Construction, em 2022, em setembro de 2022, e para a qual estarão todos convidados a participar, como é lógico. Uma boa tarde a todos e até breve. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Só para registar que, de facto, conseguimos cumprir o tempo. Aliás, conseguimos antecipar uns minutos ao tempo previsto. Isto também é a eficácia e a eficiência. Agradecer a todos os que estiveram a assistir. Esperamos que tenhamos conseguido passar a mensagem.
É um trabalho hercúleo, como dizia o Luís, mas que queremos, de facto, contribuir com ele para que haja uma mudança radical no mindset no setor AEC. Contamos com todos, peçam-nos todas as dúvidas, têm aí no bate-papo, têm aí o endereço do site e o e-mail do site, onde teremos todo o gosto em responder a todas as vossas questões. Mais uma vez, obrigado e até à próxima, que será, portanto, no próximo ano, na Universidade do Minho, em setembro. E até lá, bom trabalho para todos. Muito obrigado. Um abraço.